coisa. Uhum. Eu vou segurar um pouquinho para a Michelle contar isso, porque senão eu vou começar a falar, né? Mas eu acho que seria interessante a Michelle começar a falar como surgiu tudo esse grupo, Nossa Voz, Nossa Força, e a gente volta para eu poder falar um pouco mais das políticas públicas. Tranquilo, vamos falando. Então, eu vou falar como... Vocês têm um grupo? Temos um grupo. Vou começar a falar sobre a minha caminhada. Uhum. Né? Eu tive os gêmeos, né? O Lucas e o Samuel. Lucas e Sá. Eles nasceram prematuro. E o Lucas, ele teve uma intercorrência. Depois que ele nasceu, ele teve uma hemorragia cerebral. Nossa. Então, o Lucas, ele não nasceu com nenhuma deficiência. Ele tornou-se deficiente, né? Então, eu não sabia assim, o meu filho é deficiente, ou meu filho não vai andar, ou meu filho não vai falar. Eu não sabia. Não sabia. Não. E eu também nunca comparei o Lucas com o Samuel, porque daí o Samuel gatinhou, o Samuel andou, e eu não ficava comparando. Mas o Lucas não engatinhava nada. Não. O Lucas, ele fez 16 cirurgias até 1 ano e 10 meses Sério? de idade. Isso. Nossa. Troca de válvulas, porque ele tinha hidrocefalia. Ah. Mas na minha cabeça, a hidrocefalia ia se resolver com aquela cirurgia, com aquela válvula e ponto. Uhum. E o tempo foi passando. O Lucas fez 2 anos, fez 3 anos e o Lucas não andava, né? Mesmo você tendo feito? Mesmo Tudo. eu ter feito todas as cirurgias, o Lucas não andava. O Lucas, na verdade, ele foi desenganado pelos médicos também. Já teve médico que falou assim, olha, crianças como seu filho sobrevivem até 6 meses. Sério? Pra mim ele é uma surpresa. Eu já tive médico chegar, olhar o Lucas no leito de hospital e fazer assim, deixa ele descansar. Deixa ele morrer. Ô, louco, sério? Assim. Mas pela falta de capacidade de não do querer, médico. ou de não acreditar. Porque o Lucas, ele tem uma hidrocefalia, que existe a hidrocefalia que a criança nasce e tem a congênita adquirida, né? O Lucas tem a adquirida, ele adquiriu após o nascimento. Nossa. Então, era bem, bem difícil mesmo, os médicos não acertavam e apenas um médico acertou a cirurgia do Lucas, que é o Dr. Marco Antônio Herculano, que eu falo que ele é o avô do Lucas. Sério? Que, às vezes nem ele acreditava, que o Lucas às vezes estava lá entubado, ele falava, mãe, o Lucas vai sair, vai pra UTI e vai entubado. Ele chegava lá na UTI e o Lucas estava batendo palma. Sério? Porque o Lucas mesmo tirava todos os aparelhos. Então, Nossa. ele veio E esse médico acertou? Esse médico. Então dá pra notar também que é algo muito do querer, né? complexo também. Não é todo médico que sabe o que fazer. Esse médico, quando ele operou o Lucas pela primeira vez, ele assinou um termo porque não conseguia veia nenhuma no Lucas. Inclusive foi um dos cirurgiões que olhou e falou, deixa ele descansar, porque não tinha mais aonde pegar. E ele operou o Lucas com uma veia do pé e não podia. Não pode. Tinha que ser uma veia mais calibrosa e ele assinou um termo que se acontecesse alguma coisa, Ô, louco. eu poderia pedir para caçar o CRM dele, né? Mas ele lutou pela vida do meu filho, né? Tô entendendo. E acertou, né? Olha o Lucas, só. ele fez apenas 3 cirurgias no meu filho. Dessas 16, ele fez 3. As outras 13 foram todos outros profissionais que iam abrindo, né? Então ele fez apenas 3 e até hoje o Lucas não fez mais nenhuma cirurgia. Né? Já tem 11 anos. E aí nessa caminhada, Caio, chegou um tempo que o Lucas, 3 anos, não cabia mais em carrinho de bebê, então vamos colocar o Lucas em cadeira de roda. Coloquei o Lucas na cadeira de roda, porque ele não cabia mais em carrinho de bebê, ele não andava, né? Então nunca foi difícil assim aceitar para que meu filho fosse na cadeira de roda. Mas eu achava que aquilo ia ser passageiro e logo ele ia andar, né? É uma esperança também, né? E ele ia para as terapias, tudo, constante. O Samuel ficava com a família, com os vizinhos, com os amigos e sempre indo cuidar do Lucas. Quando o Lucas fez 6 anos de idade, toda vez que a médica fazia relatórios dele, ela escrevia deficiente mental, deficiente mental. Aí um dia eu falei pra ela, por que deficiente mental? Ela falou, seu filho é deficiente mental. Eu falei, mas não, como assim, né? E ali pra mim eu falo que foi um tiro no peito. Sério? Porque eu queria tanto que meu filho andasse, tanto eu falava, ele vai andar, ele vai andar. Tudo que eu fazia era pra ele andar. Sim. E quando eu soube que ele era deficiente mental, eu comecei a olhar para aqueles deficientes intelectuais, o que hoje fala em deficiente intelectual, da instituição, eu falava, meu filho vai ser assim, meu filho vai ser assim. E eu ficava pensando, sofrendo lá na frente. E geralmente deficiente intelectual não anda? Não, eles podem andar, mas eles têm atraso na mente. Tá. Né? Ah, entendi. Mental mesmo. E aí eu ficava assim, então, mas agora o que adianta ele andar? Como que eu vou cuidar dele se ele andar? Se ele é deficiente intelectual? Como é que eu vou segurar ele? Entendi. Né? E o atraso dele é bem significativo. Aí eu sei que, pra te falar assim, eu chorava.
Não imagino. dentro do banheiro e muitas vezes com uma toalha na boca, assim, pra ninguém ouvir. Porque eu Escutar. gritava, assim, sabe? Por dentro, gritava, que foi muito difícil a Imagino. aceitação. Mas aí, eu creio muito em Deus e eu senti que o Senhor falou assim pra mim: o que você tá sofrendo pensando lá na frente? Quando ele tava lá, os médicos não falou, deixa ele descansar? Hoje ele tem 6 anos. E aquilo veio assim pra mim, sabe? Te E eu confortou. peguei e pensei assim, o que eu tô sofrendo pensando lá na frente? Quer saber? Eu vou viver um dia de cada vez. Porque se eu ficar sofrendo lá na frente, depois vai chegar o dia eu vou sofrer de novo, né? Então, a partir de hoje eu vou viver um dia de cada vez. E aí foi quando eu parei de olhar pro diagnóstico. Eu passei a olhar pro meu filho Lucas, na condição dele, né? E aí, agora com 11 anos de idade, ele começou, desde aí dos 9 anos, trazer uns comportamentos assim, que eu não estava sabendo lidar com aqueles comportamentos. Autoagressão, Certo. ele se machucava, ou rasgava a fralda, desfiava, ou levava pedaços no nariz. E eu não sabia lidar com aquilo. O que será que Né? quer O que dizer, está né? acontecendo? E agora? Uhum. É a idade, né? O que é? E aí eu falo que é minha segunda mãe, eu tenho minha mãe de sangue, que eu amo muito, que é a Uhum. Silvânia, que aprendi muito na vida com ela, e tem a Lucinete, que é a minha madrinha, e ela também é mãe de autista. Um dia ela foi na minha casa e olhou pro meu filho e falou assim: Mi, ele é autista. Aí eu pensei assim comigo, só porque o dela é, ela quer que o meu seja. Pensei assim, Você sabe? pensou assim? Ele não é. Aí foram passando e ela falava, ele é autista. Que daí ele começava a chacoalhar, bater a cabeça, sabe? E ele é autista. E eu nem liguei, né? Vou ignorar ela. Só que aí, na instituição que o Lucas estava, nunca foi dito que o Lucas era autista. Nunca. Até então você achava que era deficiente intelectual. igual você Somente, tá falando. né? E aí um dia o neuro foi fazer uma carta e colocou que ele era autista. Aí mais uma vez, meu filho é autista? Aí ele, sim. Nossa. Aí eu fiquei assim, sem entender, como assim? Meu filho tá aqui desde os 6 anos de idade, Foi Ele- com quantos anos isso que Com diagnosticou? com 11 anos. Ele passa com uma equipe e nunca foi falado como assim, né? Se a equipe faz reunião ali com o médico, tudo. Como assim meu filho é autista? E eu fazia acompanhamento com a psicóloga, né? Pra poder tentar aprender a lidar com o Lucas. E eu sempre levava as questões. Tanto que um dia eu falei assim pra ela, poxa, antes era um anual que eu passava. Eu sofro o ano inteiro, aí vocês só me chamam aqui uma vez no ano pra me falar. Quando eu cheguei aqui eu já resolvi. Exemplo, o Lucas rasgava a fralda. Uhum. Ele usa um macacão. Mas eu não descobri com terapeuta nenhum que eu podia pôr um macacão nele. Eu comecei a buscar o que eu vou fazer para o meu filho não rasgar mais fralda. Aí eu e minha mãe criamos um macacão. Nossa. E até hoje ele usa esse macacão. E funcionou. Funcionou. Na Mas experiência Né? própria. Assim, da vida, da né? vida. Mas a terapeuta, uma vez ela falou assim pra mim, tenta usar aquele tapetinho. Ele já rasgava a fralda que ele usava, imagina. Daí eu falei, tapete de cachorro? Ela falou, eu não queria falar que era de cachorro. Eu falei, se ele rasga que tá dentro da roupa dele, imagina o que tá debaixo dele. Né? Verdade. E não sabia me orientar. Aí um dia eu perguntei pra psicóloga assim, autista nasce ou torna-se? Aí ela falou, nasce. Meu filho tem 11 anos. Ele tá Você aqui desde foi- os 6. Você foi. Nossa. Aí ela pegou e falou assim, então, Michele. Como ninguém te falou antes? Como? Aí ela falou assim, então, Michele, é que tá no prontuário dele, desde quando ele entrou, que existia uma hipótese, só que foi colocado lá que a mãe era de difícil aceitação. Sério isso? Então eles decidiram por mim, eu não saber que existia uma E hipótese. pode isso? Não pode Nossa, isso, não cara. pode. Eu tenho que saber de tudo do meu filho. Com certeza. Como que eu era uma mãe de difícil aceitação se eu participava da instituição? Não vou falar o nome dela aqui, mas muitos que me conhecem sabem. Eu fazia parte de acolhimento, eu fazia parte de culinária, de danças. Eu sempre estava com o meu filho. Como eu era de difícil... E mesmo que eu fosse, eles teriam que ter trabalhado para que quebrasse essa barreira e para que eu aceitasse ou eu passasse a entender, teria que ter esse trabalho. Então foi a partir daí, quando eu descobri que o Lucas, ele tinha os comportamentos do aspecto autista e tudo foi se associando,
Eu fiquei muito mal, eu entrei em depressão, eu fiquei assim, foram dias de angústias assim terríveis que eu tive. Imagino. Assim, porque meu filho, ele não aprendeu a mastigar. Porque dentro da instituição ele tinha o diagnóstico de disfagia alimentar. Então não foi trabalhada a mastigação dele. Só que quando eu descobri o aspecto, meu filho não era disfágico. Meu filho era seletivo, ele tinha seletividade alimentar. Ah, Então ele não aprendeu a mastigar porque não foi trabalhado. olha Então, só. aí eu tenho um filho de 11 anos que não mastiga. Ele come, agora as coisas que foram apresentadas para ele, de pequeno, ele tem que comer sempre daquele jeito. E o que, depois de descobrir o transtorno, o aspecto, o que eu ofereço para ele hoje, por exemplo, um bolo, um chocolate, ele mastiga. Porque são coisas novas e é o que ele gosta. Então ele só come, mastiga o que ele O que quer. ele gosta, mas aquilo que ele aprendeu lá atrás, comer batido, não tem como mais eu mudar. Nossa, Porque ele já, a Acostuma. consistência, o sabor, ele já sabe o que ele é. já sabe. Então ele não quer mastigar. Então você levou a papinha na boca dele. Não adianta você pegar a batata e querer dar um pedaço, que ele vai engolir. Não pode. Porque o cérebro deles já, né, acostumou que Já é sabe. só engolir. Então E o bolo você ensinou a mastigar? ensinei. Aí ele mastiga. Mastiga. Olha só. Mastiga bolo, mastiga pão de mel, mastiga bis. Esse dia eu fui no aniversário, ele comeu marshmallow, Que aquele legal. docinho de chocolate. E olha, como diziam que meu filho não tinha compreensão nenhuma, né? Ele pega o doce, coloca na boca, morde, mastiga e engole. Se ele não tivesse, ele colocaria inteiro, né? Engolir. Verdade. Mas bonitinho, sabe? Faz tudo certinho. E aí, aí é onde começou o grupo. Eu comecei a me questionar, né? Ler todo o prontuário do meu filho. Passei folha por folha. E ali eu via, mãe não relata que o filho tem autismo. Mãe, aí eu, como assim? Os terapeutas comentavam, por que quando tinha reunião ninguém me falava? E aquilo começou a me gerar uma confusão, assim, o que eu vou fazer? Eu vou processar a instituição?